Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aluno bolsista do PetBio Pontal. E dando continuidade ao Viva Biologia edição Enem, como vocês devem ter reparado em alguma parte desse layout todo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre botânica. Em especial, vamos explorar alguns tópicos dentro da cladística, da reprodução e da nutrição. Ainda é interessante que a gente entenda a botânica como uma grande área de estudos das plantas. Hoje vamos dar destaque em especial às plantas terrestres, as embriófitas. Fiquem ligadinhos, espero que vocês curtam o conteúdo e que aproveitem bastante a aula. Bom, para a gente entender como esse grande grupo evoluiu e se diversificou, dentro da biologia a gente utiliza da cladística. A cladística, ou sistemática filogenética, é um método de análise. É um método de análise que parte da filogenia, ou seja, das relações evolutivas estabelecidas entre os grupos ou os táxons. Mas vocês devem estar se perguntando como essa filogenia ela é definida. Ela pode ser definida através de muitas matrizes de dados, sejam elas morfológicos, fisiológicos ou moleculares. É interessante também que dentro da cladística a gente pode inferir grupos extintos e tentar traçar a evolução biológica desses organismos. Bom, gente, a cladística pode ser representada de uma maneira gráfica, através dos cladogramas ou árvores filogenéticas. A gente vai dar ênfase na estrutura do cladograma, que é essencialmente essa estrutura aqui embaixo do vídeo. Mas a gente vai se apoiar nesse desenho aqui do lado para que a gente consiga estabelecer algumas características essenciais que vão auxiliar na leitura e interpretação desse recurso gráfico. Assim, a leitura do cladograma se inicia na raiz. A raiz representa o ancestral comum de todos os nossos grupos de estudos. E esses grupos vão estar nessa posição de descendentes ou táxons terminais no ápice do nosso cladograma. É interessante que a partir da raiz vão originar-se ramo. O ramo conta essencialmente toda a história evolutiva daquele grupo de organismos. É interessante que o ramo ele se bifurca, ele se ramifica. Essa ramificação do grupo vai representar um nó. E nesse ponto de ramificação quer dizer que ali há um ancestral comum entre os grupos que virão. Ainda é interessante que entre os ramos pode-se estabelecer inferências, destacada em rosa na nossa imagem. Essas inferências são os caracteres evolutivos que surgiram. Ou seja, todos os ancestrais que estão antes desse caractere evolutivo, dessa inferência, não possuem essa característica. E todos os ancestrais e descendentes que vierem depois desse caractere, dessa inferência evolutiva, vão possuir determinada característica. Nós ainda podemos tipificar os grupos em monofilético, em vermelho, parafilético, em verde e polifilético, em roxo. Eles se referem a grupos e a utilização de ancestrais e descendentes. É interessante que o monofiletismo é o grupo que inclui um único ancestral comum e todos os descendentes. Já o parafiletismo inclui o ancestral comum, mas nem todos os seus descendentes. E o polifiletismo é uma junção de dois grupos diversos que não são trabalhados os seus ancestrais em comum. Vocês conseguem visualizar aqui embaixo um cladograma proposto seguindo os três grandes domínios, Eucária em vermelho, Bactéria em azul e Arquea em verde. A gente ainda pode andar na dinâmica desse cladograma e poder inferir novos clados. Como assim? A gente pode delimitar o nosso grupo de estudo e ver quais foram as relações evolutivas que esse grande grupo estabeleceu e como originou essa grande diversidade. Por exemplo, a nossa aula de hoje vai estar totalmente focada dentro do clado das plantas, em especial das embriófitas, as plantas terrestres. Ao lado, vocês podem visualizar a proposta do clado das embriófitas. Para a gente começar a ler esse clado, vamos retomar a raiz. Na raiz, temos as algas verdes ancestrais. Logo, teremos esse grupo como ancestral comum de todas as plantas terrestres. Assim, a gente tem que visualizar ainda dentro desse clado que as plantas terrestres se diversificaram a tal ponto de construírem 4 grupos: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas. Vamos considerar ainda 3 características essenciais que foram surgindo ao longo da evolução desses organismos e foram conferindo eles especificidades, tanto na reprodução quanto na nutrição. É interessante que vocês separem no esquema ao lado como as novas características vão construir novos grupos naturais, de tal forma que as embriófitas, termo relacionado às plantas terrestres, deriva de uma característica que é possuir uma fase embrionária e a proteção dessa fase embrionária dentro de um gametófito. O surgimento
de uma característica, por exemplo, como a vascularização, os tecidos verdadeiros, intraquiófitas, a partir de pteridófitas, vai dividir em outros grupos naturais, as plantas avasculares, constituída pelas briófitas, e as plantas vasculares, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Outra característica muito importante é o surgimento da semente, as plantas espermatófitas. São interessantes porque as espermatófitas são constituídas por gimnospermas e angiospermas. E as plantas que se reproduzem por esporos, que são antagônicas às espermatófitas, são as briófitas e as pteridófitas. Desculpem o termo antagônica, mas elas se diferem. Outra questão importante também é que essas plantas, a partir de sua reprodução, assim como espermatófitas, podem ganhar novas nomenclaturas, novos grupos naturais, a tal ponto que, por exemplo, as plantas produzidas por esporos são chamadas de criptógamas, as briófitas e as pteridófitas. Já as gimnospermas e as angiospermas constituem o grupo de fanerógamas, pois tem uma estrutura reprodutiva mais amostra, aberta. Criptógamas se refere a uma coisa mais secreta, uma coisa mais fechada, você não sabe como acontece. Criptografia também, vem uma palavra que deriva relacionada com criptógamas, dando dois pontos antônimos entre os 4 grupos de plantas, as criptógamas e as fanerógamas. Agora a gente vai esmiuçar um pouquinho sobre os grupos. Em especial, vamos tomar agora as briófitas. As briófitas são em geral plantas de pequeno porte e podem ser representadas pelos musgos, antóceros e hepáticas. É interessante que essas plantas são intrinsecamente, intimamente relacionadas à água. Elas necessitam da água tanto para sua reprodução quanto para sua nutrição. Essas plantas são constituídas morfologicamente por rizoides, cauloides e filoides. Essas estruturas recebem esses nomes pois não se organizam de tal forma quanto raízes, caules e folhas. A sua estrutura é sempre pequena, pois a sua nutrição acontece célula a célula. É uma nutrição que tem um gasto energético muito alto, e por isso o limite de seu tamanho. É interessante também que essas plantas são ótimas pioneiras, já não vale o fato que conquistaram o ambiente terrestre pela primeira vez. E é interessante também que essas plantas são ótimos indicadores naturais de ambientes, principalmente de poluição. O ciclo reprodutivo das briófitas, em geral, é bem simples. Ela é constituída por 2 fases, uma fase gametofítica e uma fase esporofítica. A fase gametofítica é duradoura em relação à fase esporofítica, que é uma fase passageira. A gente pode notar que a fase gametofítica ela se incumbe da produção de gametas dentro de gametófitos, seja o gametófito feminino ou masculino. O gametófito feminino vai produzir os anterozoides. Os anterozoides são os gametas masculinos móveis flagelados. Já o gametófito feminino vai produzir a oosfera, que é um gameta feminino que é imóvel. O anterozoide ele tem que chegar até a oosfera, que está dentro de uma estrutura chamada arquegônio na planta feminina. Quando os anterozoides conseguem acessar a oosfera e fecundar, formam o zigoto. E dentro dessa estrutura, do arquegônio, a gente tem o desenvolvimento do embrião. O desenvolvimento do embrião é feito sobre a mãe, sobre a planta mãe. Aí se desenvolve uma haste e uma cápsula. Dentro dessa cápsula existem muitos esporos e esses esporos são liberados. Com a liberação desses esporos, eles podem germinar e gerar novas plantas, voltando à fase gametofítica. As pteridófitas podem ser representadas pelas samambaias, avencas, xaxins e cavalinhas. É o grupo que foi o primeiro a experimentar um sistema de condução, de vasos de condução de nutrientes, as plantas vasculares, as traqueófitas, que já diferem do grupo das briófitas, que são avasculares. É interessante que essa nova característica evolutiva conferiu a esse grupo a possibilidade de conquistar novos espaços, pelo sistema de nutrição mais eficaz, através dessa condução em vasos. É interessante também que, não só pela nutrição eficaz, ela não conseguiu conquistar somente novos espaços, mas também adquirir um novo porte, um porte mais elevado em comparação às briófitas. É interessante também que essa característica de vasos condutores de nutrientes não é uma característica que vai definir o porte da planta. A gente pode ver, por exemplo, angiospermas, como as gramíneas, que são de pequeno porte, mas possuem os vasos condutores de nutrientes. Então não é uma característica que define o porte da planta, mas dá a possibilidade de.
Ainda é interessante que essa planta agora ela se constitui verdadeiramente de caule, raízes e folhas. Uma outra nova característica, já diferindo de briófitas. As pteridófitas, assim como as briófitas, têm o ciclo reprodutivo muito relacionado à água. Ainda é constituído de duas fases, uma fase esporofítica e uma fase gametofítica. No entanto, nas pteridófitas, a fase duradoura, em contraponto à briófita, será a fase esporofítica. A fase gametofítica em pteridófita vai ser apenas uma fase passageira. Assim, a gente vai começar o ciclo reprodutivo das pteridófitas a partir de sua fase esporofítica. Vamos tomar a samambaia como exemplo. Na parte de baixo das folhas da samambaia existem os soros, que são umas estruturas circulares e marrons. Elas liberam esporos e por isso estão na fase esporofítica da planta. Quando esses esporos atingem o solo, esses esporos amadurecem. O amadurecimento desses esporos pode gerar um prótalo. O prótalo é uma estrutura em formato de coração, como vocês podem ver na imagem, e ela tem a capacidade de produzir estruturas que vão gerar os aosferas e os anterozoides. E ainda nele tem a quantidade de água necessária para que os anterozoides cheguem até a osfera. É interessante que quando o anterozoide chega até a osfera, há a fecundação, a formação do zigoto e do embrião. Quando o embrião começa o seu ciclo de brotamento, essa fase gametofítica do prótalo acaba morrendo e acaba se desenvolvendo uma nova planta, voltando a uma fase esporofítica. E assim o ciclo continua. Bom, chegamos até aqui falando das briófitas e das pteridófitas, em geral das criptógamas e sua reprodução por esporos. Agora a gente vai demarcar uma nova característica evolutiva, o surgimento das sementes, e a constituição de um novo grupo natural, o grupo das espermatófitas, que é constituído pelas gimnospermas e angiospermas. É interessante que a gente frise essa nova característica evolutiva de ter semente como a possibilidade de conquistar espaços maiores e mais distantes da planta-mãe, visto que essa semente vai ter possibilidade de germinação em outros lugares. Esse transporte dessa semente pode acontecer de inúmeros fatores, que não é o nosso interesse agora frisar aqui. Mas o importante é que a gente apreenda uma outra nova característica que aconteceu, que foi o surgimento do grão de pólen e uma possibilidade maior, não só uma possibilidade, mas uma garantia do sucesso reprodutivo desses organismos. Além dessa garantia de sucesso reprodutivo que o grão de pólen proporciona, novas estruturas reprodutivas apareceram nas plantas e se diferem tanto em gimnospermas quanto em angiospermas, como, por exemplo, a formação de flores em angiospermas e a formação dos estróbilos nas gimnospermas. Outra questão interessante também, e estrutural, morfológica dessas plantas, é que as plantas gimnospermas são conhecidas como sementes nuas, pois não constituem fruto. Já as angiospermas constituem fruto. Neste curto vídeo, nós conseguimos levantar inúmeros conceitos e fatores evolutivos que garantiram a diversidade e a conquista do espaço terrestre pelas embriófitas, as plantas terrestres. Agora, a gente vai fazer a leitura de algumas questões que foram pertinentes no Enem, que abrangeram essa temática, e vamos tentar resolvê-las a partir de tudo que a gente construiu até aqui, ok? E diz o seguinte: no século XVII, um cientista alemão chamado Jean-Baptiste von Reymond fez a seguinte experiência para tentar entender como as plantas se nutriam. Plantou uma muda de salgueiro que pesava 2,5 kg em um vaso contendo 100 kg de terra seca. Tampou o vaso com uma placa de ferro perfurada para deixar passar a água. Molhou diariamente a planta com a água da chuva. Após 5 anos, pesou novamente a terra seca e encontrou os mesmos 100 quilos, enquanto que a terra do salgueiro pesava 80 quilos. Abaixo segue a fonte desse trecho e a pergunta. Os resultados desse experimento permitem confrontar, no sentido mesmo de ir de frente, a interpretação equivocada do senso comum de que as plantas, e ele dispõe de 5 alternativas. A gente tem que entender que esse experimento ele foi proposto no século XVII. No século XVII, tão pouco se sabia sobre as propostas da fotossíntese e da utilização da luz como fonte de energia. Logo, eliminamos a B. Ainda, como não se sabia desse mecanismo fotossintético, os insumos básicos para que ela ocorria, já que estamos avaliando a nutrição das plantas,
A absorção do gás carbônico do ar não é um fator que vai mostrar como as plantas nutrem. Logo, a A também a gente pode eliminar. A D usam a água para constituir seu corpo. Bom, o objetivo do trabalho é estabelecer como as plantas se nutrem, não sobre sua constituição corporal. Logo, podemos eliminar a D. E a E produzem oxigênio na presença de luz. O experimento também não estava avaliando a produção de oxigênio, mas sim a nutrição das plantas. O que ele utilizou para experimentar essa nutrição das plantas foi a pesagem da terra. Tampouco a hipótese que ele tinha era de que a terra iria aumentar ou diminuir a sua massa. No entanto, ele viu que a massa era a mesma, mostrando para ele que as plantas não absorvem matéria orgânica do solo. Tampouco constituem a sua nutrição baseada no solo. Hoje a gente sabe que as plantas retiram alguns micros e macronutrientes do solo necessários para os seus metabolismos, mas não se nutrem através deles, pois utilizam-se do mecanismo fotossintético. Assim, a resposta correta é a C. Os resultados de experimentos permitem confrontar a interpretação equivocada do senso comum de que as plantas absorvem matéria orgânica do solo. Antes de iniciar, gostaria de informar que esse recurso gráfico sobre estrutura de flores não consta na pergunta. A gente simplesmente colocou esse recurso para que a gente possa responder melhor a questão. E a questão nos traz: a polinização, que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra, pode ser realizada biótica ou abioticamente. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento e ele dispõe de 5 características. 5 características não, de 5 alternativas. É interessante que a gente, para entender essa pergunta, a gente precisa voltar ao surgimento do grão de pólen na origem das espermatófitas, as gimnospermas e as angiospermas. No entanto, a pergunta caracteriza uma das estruturas reprodutivas de flores. Logo, iremos retratar a reprodução das angiospermas. E antes, a gente precisa perceber que o padrão de mobilidade do gameta masculino em relação ao gameta feminino nas criptógamas se repete nas espermatófitas, mas não é o gameta masculino que vai se deslocar, é o grão de pólen, que contém o gametófito masculino, ou seja, a estrutura capaz de produzir gametas. O transporte é feito até o óvulo espermático e a fecundação da esfera. Como as alternativas não retêm as morfologias das flores, a gente vai utilizar o esquema gráfico ao lado para responder a pergunta. Como tratamos, a flor é a estrutura responsável pela reprodução das plantas angiospermas. A partir do receptáculo, os elementos florais são o cálice, que é o conjunto de sépalas, a corola, que é o conjunto de pétalas, o androceu e o ginoceu. A gente só chama uma flor de completa quando ele possui todos esses elementos florais. Se ela deixa de possuir um desses elementos, ela já não é mais uma flor completa. A parte feminina da flor é denominada de gineceu. É formada por capelos, ou, seguindo o esquema, estigma, estilete e ovário. Dentro do ovário estão os gametas femininos da planta. Já a parte masculina é denominada de androceu, constituído pela antera, aonde é produzido o grão de pólen, e filete, um conjunto de estames. É interessante que a antera mais o filete formam um estame. Um conjunto de estames é denominado androceu. Bom, agora a gente vai retomar as alternativas. Retomando a pergunta anteriormente, a estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento é a diminuição do cálice. Bom, o cálice é um conjunto de sépalas, um elemento floral, que se modificado não interfere nem positivamente nem negativamente no processo de polinização. Então a gente já descarta essa alternativa. Outra alternativa é a B, alongamento do ovário. O grão de pólen ele precisa chegar ao estigma para a polinização. Logo, o alongamento da estrutura do ovário não irá interferir na eficiência dessa polinização. Então, a gente pode descartar a alternativa B. A alternativa C diz disponibilização de néctar. E a alternativa E já trata a intensificação da cor das pétalas.
Bom, eu reuni essas duas alternativas numa mesma explicação porque a disponibilização de néctar, assim como a intensificação de cor das pétalas, são estratégias de polinização via biótica por animais polinizadores, não interferindo logo na polinização pelo vento. Bom, e a alternativa E é o aumento do número de estames. Como a gente viu, né, como a gente pôde ver, o androceu ele é composto pela antera e pelo filete. O conjunto antera-filete formam os estames. O grão de pólen é produzido na antera. Logo, o aumento do número desses estames aumentará a possibilidade da polinização ser mais eficiente por via abiótica, no caso, o vento. Então, a alternativa correta é a alternativa E. A nossa última pergunta nos fala assim: durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números: 1, 2, 3, 4 e 5, sendo respectivamente embriões protegidos no gametófito, tecidos condutores verdadeiros, formação de tubo polínico, polinização pelo vento e produção de frutos. É interessante ainda que, retomando ao começo da nossa aula, um cladograma ou um clado, ele está sempre querendo nos mostrar as relações evolutivas durante um tempo. Aqui no caso do nosso cladograma, ele está na parte inferior, mostrado em milhões de anos, a partir de 500 até os dias de hoje. Ao lado ainda consta a fonte. A proposta da pergunta é a seguinte: a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número e ele dispõe das 5 características em 5 alternativas. É interessante eu frisar antes que as linhas pontilhadas referem-se às incertezas de posição dos grupos no clado. Ainda que briófitas, pteridófitas e, no caso desse cladograma, as licófitas, representando o grupo basal das plantas traqueófitas, apesar de serem consideradas embriófitas, ou seja, plantas terrestres, não conquistaram definitivamente este ambiente, pela dependência da água ainda para sua reprodução. Assim, eliminamos as características 1 e 2. O surgimento das espermatófitas, angiospermas e gimnospermas não marcou somente o início da característica evolutiva de ter semente, mas uma nova característica na reprodução, substituindo-os com o surgimento do grão de pólen e do próprio tubo polínico, além das estruturas reprodutivas. Nos sobraram as características 3, 4 e 5. A característica 3 é a primeira característica que evidencia o surgimento do grão de pólen pela identificação da formação do tubo polínico e representa a característica correta. Mas a gente vai voltar às características 4 e 5 para reafirmar a alternativa C. A característica 4, polinização pelo vento, indica um dos meios abióticos, como a gente tratou, de polinização. A gente pode inferir logo que o grão de pólen precede a sua tipificação no clado. A característica 5, por sua vez, faz referência à formação do fruto. A formação do fruto é consequência da polinização que não se faz presente nas gimnospermas. Logo, não inclui todas as espermatófitas, descaracterizando-as como um grupo que conquistou definitivamente o ambiente terrestre. Assim, a nossa característica correta é a 3 e a alternativa certa é a C. Bom, eu queria agradecer a paciência de vocês de me assistirem até aqui. Espero que vocês aproveitem muito o conteúdo do canal.